Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro. Vou pedir você encarecidamente que se inscreva em nosso canal, ajude a divulgar para a gente poder atingir mais pessoas. E nesse capítulo, número 4, Decisões e Loops, aqui do livro JavaScript e jQuery, Desenvolvimento de Interface Web Interativa, nós vamos ver aí diversas atividades, diversos exercícios, algumas teorias também sobre decisões e loops. Bom, a gente vai ter uma subdivisão para a gente poder analisar todo esse conteúdo desse capítulo, que serão as avaliações, as decisões e os loops. Tá? Analisando um fluxograma, todos, exceto os scripts mais básicos, o código pode ter mais de um caminho, o que significa que o navegador executa um código diferente em situações diferentes. Neste capítulo, você aprenderá a criar e controlar o fluxo de dados em seus scripts para lidar com diferentes situações. Aqui a gente tem um fluxograma com a tomada de decisão. Bom, e é muito importante você prestar atenção agora, porque com base na tomada de decisão, você vai aprender a fazer principalmente as instruções condicionais, os loops e por aí vai. Isso aqui é um fluxograma onde a gente tem uma instrução de verificação, né, que a gente faz aqui uma análise para ver se o score do teste é maior do que 50. Né? Is test score greater than 50? E aí você tem duas opções nesse fluxograma. Geralmente a gente desenha um fluxograma quando a gente vai começar a fazer programação, depois você acaba fazendo direto, mas obviamente, eu já comentei isso antes, planejar é sempre melhor do que você ir direto para o código, tá? Pode te economizar aí bastante tempo. Então, o score do teste é maior do que 50? Se for não, vai ser escrito uma mensagem, tente novamente. Se for sim, no caso aqui o não, né, o N de no e o Y de yes. Se for sim, uma mensagem, você passou. E aí ele continua o script. Né? Assim como existe alguns operadores para fazer a matemática básica ou para unir duas strings, há operadores de comparação, que a gente vai ver aí, que permite você comparar valores e testar se uma condição foi atendida ou não. Nessas tomadas de decisões, nós vamos usar esses operadores de comparação. Bom, aqui avaliando condições de instrução condicionais. Aqui a gente já vai ter aí o operador o nosso operador para fazer a comparação. Bom, há dois componentes para uma decisão. Primeiro, é avaliada uma expressão que retorna um valor. Então a gente tem aqui é avaliado aqui uma expressão, por exemplo, aqui, o score maior que 50. Se isso for verdade, ele vai escrever para mim, vai imprimir na tela, né? Document.write, você passou. Se não, se essa condição aqui não acontecer, ela não for satisfatória, ele vai pular dessa chave e vai vir aqui para o else, que é o senão, né? Se acontecer isso, senão, eu tenho outra instrução aqui, que é o document.write, tente novamente. Então, isso aqui, basicamente, é uma instrução de condição. Nós temos aqui uma condicional que tem dois componentes. Se o primeiro for verdadeiro, ele cai aqui. Se for falso, ele cai aqui. Bom, vamos dar uma olhada em alguns operadores de comparação avaliando condições. Bom, então a gente tem aqui 8 operadores de condição. Então você pode avaliar a situação comparando o valor no script, aquilo, tá? Esse A aqui craseado, porque é comparado com a outra coisa, né? Que você espera que seja. O resultado será um valor booleano. Então, nas condições de comparação, nós sempre vamos ter um valor booleano, que é o true ou false. Então, aqui, por exemplo, sinal de igual. Quando você tem apenas um sinal de igual, isso aqui vai ser um operador de atribuição, não vai ser de comparação. Quando você coloca dois sinais de igual,
ele se torna igual a. Então, por exemplo, se você quer comparar A igual a B, você está querendo dizer que A é igual a B. E aí provavelmente vai aparecer para você false. Se você colocar aqui A é igual a A, vai aparecer para você true. Esse aqui é o operador que compara dois valores, né? String ou booleano, né? Para verificar se eles são iguais. Esse é o comparador de igualdade. E o de não igualdade? Sinal de exclamação, sinalzinho de igual. Esse operador aqui compara dois valores, números, strings, booleano. Esse aqui também compara números, tá? 1 é igual a 1 e assim sucessivamente. Esse aqui, 1 não é igual a 2, ele vai retornar para você true. 1 não é igual a 2, ele vai retornar true. 1 não é igual a 1, ele vai retornar false, ok? Fiz uma pequena confusão aqui, mas eu consertei. Esse operador aqui com 3 sinais de iguais é o operador que a gente chama de estritamente igual ou idêntico. Por exemplo, 1, eu coloco aqui 1, é igual a 1, vai aparecer para você true. Por quê? Porque o número 1, ele é igual ao 1. Agora, se eu colocar aqui 1, quer ver? Deixa eu até pegar aqui. Deixa eu ver aqui a caneta. Bom, vou pegar a caneta. Se eu pegar aqui e fazer aqui, ó, 1 é igual a 1, igual a 1, aqui vai dar true, tá? Vai dar aqui true. Não sou muito bom para escrever com essa canetinha, mas ele vai dar true, ele vai voltar verdadeiro. Porém, deixa eu apagar isso aqui, a borracha. Se eu vier aqui e fazer dessa forma agora, ó, 1 é igual a 1, só que entre aspas simples ou aspas dupla, agora não. Nesse caso aqui, 1 aspas simples, vai ser igual? Vai ser igual. Porque é um número, e aqui no caso é uma string com o número 1. Eles podem ser iguais. Concorda? Nesse caso aqui, 1 é igual a 1, só que aqui string, porque está dentro de aspas simples. Tanto faz também se estivesse dentro de aspas duplas. Esse 1 aqui é número. Esse aqui é texto. Então, eles são estritamente iguais? Não. Nesse caso, eles não são estritamente iguais. Ok? Então, essa é a comparação do 3 sinais de iguais. Estritamente igual ou idêntico. Tá? Pode ser chamado também de idêntico. No caso aqui, não é estritamente igual. Exclamação, igual, né? E aí você faz a comparação. Exemplo, se eu colocasse aqui que 1 não é estritamente igual a 1, aqui daria false. Se eu colocar entre aspas simples ou aspas duplas, tanto faz, daria true, né? Verdadeiro. Bom, aqui embaixo eu tenho o sinal de maior que. Exemplo, 9 é maior que 4. Provavelmente aqui vai retornar o quê? Provavelmente vai retornar true, verdadeiro. Se eu colocasse o contrário, 4 é maior que 9, falso. Nesse caso aqui, 9 é menor que 4, false. Por quê? 9 é maior que 4. Então, aqui, esse operador de comparação retornaria falso. E aqui, maior ou igual. Então, se eu colocar aqui, ó, 5 é maior ou igual a 4, perfeito. True, é verdadeiro essa condição, porque 5 é maior ou igual a 4. E se eu colocar aqui, 4 é menor ou igual a 5, true também. 4 é menor que 5, ou, né, menor ou igual a 5, no caso aqui.
Se fosse 5, né, no caso aqui, deixa eu apagar, cadê a borrachinha? Deixa eu apagar aqui. 5 é menor ou igual a 5? É. É menor? Não, mas é igual. Essa condição aqui, eu uso 2 operadores. Menor ou igual. Você tem que comparar os dois. Ele é menor ou igual a 5. Então, aqui é true, porque 5 é igual a 5, tá? Bom, esses são os operadores. A gente vai usar muito isso aqui na programação. Então, identifique eles, massifique isso daqui. Se tiver alguma dúvida, você comenta aí para a gente poder prosseguir. Bom, estruturando operadores de comparação. Então, olha que interessante. Acabei de fazer ele anteriormente, né? Aqui a gente vai colocar um valor. No caso aqui, nós temos a chave de fechamento, que é os parênteses. Nós temos aqui um parêntese, aqui outro parêntese. Aqui nós temos score é maior ou igual a pass. Né? Aqui, no caso, ele colocou 2 variáveis. Não se atenha a esses nomes, tá? Se atenha aqui ao operador, né? Que poderia ser 9 é maior ou igual a 4. True, e aí retorna true. Ok? E aqui o operador de comparação, que a gente acabou de ver no slide anterior. É isso aqui que você tem que focar. Ó. É esse operador que você tem que focar. Prosseguindo, então, utilizando operadores de comparação. Olha que interessante, tá? No nível mais básico, você pode avaliar 2 variáveis usando o operador de comparação para retornar o valor true ou false. Então, nesse exemplo aqui, um usuário está fazendo um teste e o script informa ao usuário se passou nessa rodada de teste. Então, aqui, ó, ele tem um pass de valor 50 e um score de valor 90. Então, ele vai checar se o usuário passou. Aí ele cria uma variável chamada de hasPassed, que é igual. Lembra que um sinal, na verdade que não é igual, tá? O sinalzinho de igual aqui é atribuição. Às vezes nós programadores falamos igual, porém não é o igual de comparação. Esse aqui é o igual de atribuição. Por quê? Porque é apenas um sinalzinho de igual. Então var hasPassed recebe, né, que é igual, recebe, score maior ou igual a pass. Quanto que vale o score? 90. Quanto que vale o pass? 50. Então, essa variável aqui é uma variável booleana. Ok? O que é uma variável booleana? Vai receber true ou false. E aí ele pegou aqui um elemento com base lá no ID de algum elemento HTML. E depois com text content, né, ele inseriu esse texto com esse método da função do JavaScript. Ele colocou lá o valor da variável hasPassed. Essa variável hasPassed retornou para ele aqui, ó, true. Bacana, né? Vamos então resolver isso na prática. Vou pedir para você abrir o seu Visual Studio Code. E a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui na raiz da nossa pasta, clicar no index, e aqui nós vamos duplicar essa t-row aqui, tá? Essa table row. Por quê? Porque nós vamos adicionar aqui o capítulo 4. E o capítulo 4 vai ser dentro da pastinha C04. Nós vamos ter um index dentro da pastinha. E esse capítulo aqui, ele vai se chamar o capítulo Decisões e Loops. Decisões e Loops. Ctrl S para salvar. Obviamente eu ainda não tenho a pastinha C04, mas vamos dar uma olhada como é que está ficando a nossa biblioteca. Deixa ele abrir aqui. Então nós já temos o capítulo 1, 2, 3 e o 4. Se você não tem nenhum desses aqui, está chegando agora, basta você ir na descrição do vídeo e baixar o conteúdo da videoaula que você vai ter, né, os seus arquivos para você trabalhar junto com a gente na videoaula. Vamos retornar aqui ao nosso Visual Studio Code. Bom, vou criar agora a nossa pastinha. Vai ser a C04. E como sempre, a gente sempre prepara dentro da nossa pastinha, assim como a C03, a C02, nós vamos preparar o seguinte. Dentro da pastinha C04, com ela selecionada, com o íconezinho aqui voltado para baixo, nós vamos criar uma pastinha aqui dentro, que vai ser a CSS. E também nós vamos ter uma pastinha aqui que é chamada de Images.
Selecionei aqui, setinha para baixo, e aqui nós vamos ter a Images, ok? Então nós temos duas pastinhas, e nós vamos ter a terceira pastinha, aqui dentro ainda do C04, que é a JS, ok? Dentro do C04 agora nós vamos ter o nosso primeiro arquivo, que vai ser o index.html. Joia? Bom, eu vou adiantar para você aqui, para você poder baixar depois. Dentro da nossa pastinha Images, nós vamos ter duas imagens. Essas imagens já vêm do livro, eu vou colocar para você aqui, nós vamos usar ela. Que é essa aqui, bullseye/logo, e essa teacher. Ok? Peguei essas imagenzinhas, já deixei pronta para você aí. O restante a gente vai fazer aqui mesmo na unha, programando na unha. Ok? Bom, então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos aproveitar que a gente já tem uma biblioteca de código, não tem por que a gente ficar escrevendo tudo na unha. Então, eu vou pegar aqui o index da minha pastinha C03, vou vir aqui dentro, dar um comando de Ctrl+A, Ctrl+C para copiar tudo. Posso fechar ela, venho aqui na minha C04, né, a index do C04, e eu vou deletar aqui essa TR daqui até a nossa, abaixo do fechamento da TR do 1. Por quê? Porque aqui vai ser o nosso primeiro, a nossa primeira TR. Antes disso eu vou mudar aqui, capítulo 4, vai ser decisões. Cadê o e-comercial? E loops. Aqui é a mesma coisa. 4 decisões e loops. Ok? Bom, então a gente já tem aqui o nosso... Vamos ver se está tudo certinho. Ah, tá. Agora a gente vai... O nosso primeiro arquivo vai ser o comparação, né, de operator. Então vamos colocar aqui comparison operator. Mesma coisa nós vamos colocar aqui dentro. Comparação de operador, né? Comparison operator. Vou selecionar tudo aqui. Ctrl C. Venho aqui, Ctrl V, Ctrl D para selecionar aqui mais um e Ctrl V para ele já colar os dois, ok? Ctrl S para salvar. Então o nosso index do C04 está pronto. Nós vamos agora preparar o nosso arquivo CSS. O nosso arquivo aqui CSS da nossa pastinha C04, né? Eu não tenho ele aqui, selecionei. Vou criar aqui, vai ser o nosso index.css. Ctrl S para salvar. Bonitinho aí o nosso... Na verdade, não é index, né? Na verdade aqui vai ser... Vamos continuar a nomenclatura correta, né? C04 CSS, ok? Deixa eu ver se está certinho agora. Está certinho. E já vamos deixar o nosso CSS pronto para receber os nossos arquivos que vai ficar aqui dentro da pastinha C04, que é os exercícios. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos importar aqui uma URL, uma fonte, que é a fonte utilizada aqui no projeto. Então vai ser import URL, e aqui eu vou dar o caminho, http // vai ser fontes.googleapis.com/css interrogação family igual well flat com 2 es. Bom, aqui eu estou só seguindo do livro, tá? Depois, se você tiver alguma dúvida, volte lá no capítulo do livro HTML e CSS. O capítulo agora eu não vou poder te precisar, não me recordo.
Mas você voltando lá na playlist do curso HTML e CSS, você vai saber fazer aqui o import, você vai entender. Se você está fazendo aqui e não fez ainda o HTML e CSS, inclusive te recomendo, está aí na descrição do vídeo, faça primeiro antes de você continuar aqui. Bom, no body, nós vamos atacar um background, color. E essa cor, ela vai ter um 52, 36, 20. Eu gosto de fazer no passo a passo porque é a forma de você ir massificando, é a forma de você ir treinando. Programação é desse jeito. FFF, a color. O font family. Agora nós vamos atacar essa font family que a gente acabou de importar aqui em cima. Deixa eu até copiar esse nome aqui. Colar aqui dentro. O font family vai pegar isso aqui. Caso não tenha, ele pega Times Serif. Font size 150%. O margem nós vamos colocar 0 pixel, 0 pixel. Posso até colocar 0 pixel para todos os lados, né? Margem 0 pixel para todos os lados. H1. Então, todos os H1s que a gente tiver no nosso projeto. Isso aqui é muito importante, porque o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos preparando o CSS, depois a gente só vai para os exercícios. Né? Note que todos os capítulos, inicialmente, a gente faz isso, né? A gente deixa preparado. Então, vamos colocar aqui um background image. Vai ter uma URL. E dentro dessa URL, eu vou colocar aqui o caminho. Barra. Images, nós vamos pegar aqui essa bullseye traço logo. Depois nós vamos ter um background repeat, no repeat. Vamos ter aqui um white, não, aqui dentro do H1 nós vamos ter um text indent, cadê? Aqui, vai ser 100%. Nós vamos ter agora um white, agora sim, um white space, um no wrap. Nós vamos ter um weight, vai ser de 109 pixels. Nós vamos ter um width de 643 pixels. Nós vamos ter um margem 40 pixels cima, baixo, direita, esquerda, alto. Atacamos o H1. Nós vamos ter agora aqui uma div ID do projeto, tá? Eu não estou criando nada aqui, só estou seguindo o projeto. Eu vou criar na hora do exercício. Então, abre e fecha, teacher. Aqui vai ser um float right. Depois, ele vai ter um margem que vai ser 0 pixel, 30 pixel. 0 pixel cima, 30 direita, 0 baixo e 0 esquerda. Só tem ali 30 pixels para baixo no caso. Depois, eu vou até duplicar isso aqui, Shift Alt, seta para baixo, e ele vai ter uma segunda div. Ele vai ter uma segunda div teacher, que vai ser 2. Vai ser right também, só que aqui vai ser 135 para cima, 30 para a direita, 0 para baixo, 0 para a esquerda. Funciona como reloginho, né? Cima, direita, baixo, esquerda. Bom, depois ele vai ter duas divs aqui formatando. Page 1 e Page 2. Essa formatação geral da Page 1 e Page 2 vai ter o seguinte, vai ter um background color, e aí ele coloca uma cor específica, que é um FECC6F. É isso mesmo? 6F. É uma amarelinha, é isso aí mesmo. Um height de 596 pixels. Um padding de 10 pixels. E um min width, que vai ser de 779 pixels. Bom, agora ele tem uma formatação específica só para o Page 2, a div ID Page 2, que vai ser um height de 730 pixels.
Depois, uma formatação para div answer, né, de resposta em inglês. Vai ser border, aqui ele vai ser 12 pixels, double, na cor FFF, cor branca. Color, ele vai ter uma color 52, 36, 20. Text align left, vai ter um padding 2 pixels, vai ter um margem 70 pixels para cima, alto para a direita, 10 pixels para baixo e alto para a esquerda. Width vai ser de 250 pixels e ele vai ter um text align center. Bom, finalizando, ele vai ter aqui um blackboard, né, um quadro negro, blackboard. Vai fazer sentido na hora que você ver os exercícios, que é onde que vai atacar essa div. Vai ter um background color 42 5A 5A. É isso mesmo? 42 5A 5A. Um border. Ele vai ter um border de 25 pixels, solid, na cor 52 36, 20. Border radius, aquela abaulamento, né? A curvatura da borda, 20 pixels. Um padding, o padding vai ser de 40 pixels cima a baixo, 20 pixels direita e esquerda. Vai ter um margem 0 pixel cima a baixo, alto, direita e esquerda para centralizar. Um height, uma altura de 370 pixels e vai ter um width de 600 pixels. E para finalizar, text align center. Ctrl S para salvar. Pronto, nosso CSS feito, bonitinho. Agora a gente pode fazer o que? Nós podemos fazer o nosso comparison operator. Então vamos dentro aqui da nossa pastinha C03, vamos criar aqui um arquivo. O nome dele vai ser o comparison-operator.html. Deixa eu até clicar aqui para renomear, dar um Ctrl C, vou vir aqui no JS, vou criar lá dentro também, .js. Maravilha! Agora nós temos o Comparison Operator e nós temos aqui também o JS. Vou voltar aqui na C03, na pastinha, só para eu pegar aqui qualquer exercício aqui, vou dar um Ctrl A, Ctrl C, vou vir aqui dentro do meu Comparison Operator e vou dar um Ctrl V. Posso fechar ele aqui, porque aqui a gente vai fazer o que? Nós vamos começar a fazer o exercício. Só que ficou faltando aqui o nosso título, né? Então vou vir aqui no nosso index e aqui no título eu vou substituir isso aqui e no final eu vou colocar tracinho, aqui vai ser o comparison operator. E vou descomentar essa linha aqui do CSS e aqui eu vou chamar o C04. Ctrl S para salvar. Bom, vamos dar uma olhada aqui, clicando com o botão direito. Open with Live Server, para abrir aqui. Beleza, está aqui do lado. Nós vamos jogar isso aqui para a direita. Né? Vamos jogar isso aqui para a direita. E o nosso texto, o nosso Visual Studio Code para o lado esquerdo. Bom, o que eu vou fazer aqui inicialmente? Eu vou apagar aqui e vou chamar aqui no JS, eu vou chamar / o Comparison Operator. Bom, primeiramente aqui eu vou criar uma page 1, né? Vou usar aquela div, então só que eu vou criar uma section div page 1. Aqui dentro eu vou criar o H1. Esse H1 vai ser o bullseye
dentro do meu page 1 ainda, eu vou criar aqui uma img src, e essa img aqui nós vamos pegar na images teacher. Nós vamos ter aqui um id teacher, que a gente já formatou lá no CSS. Na alt aqui eu vou colocar um teacher. Essa tecla alt aqui é de acessibilidade, tá? Essa propriedade aqui do elemento img. Bom, aqui depois nós vamos ter aqui uma section. E essa section nós vamos ter um id. E esse id vai ser a resposta, né? O answer. Ctrl S para salvar. E olha que bacana. Já pegou a formatação lá do meu CSS. É isso que a gente precisava. Ok? Então, basicamente, você já fez aqui a parte do HTML. Nós vamos agora para o nosso CSS, que é onde a gente vai fazer aquele primeiro exemplo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para comparar, que é o verificação, o motivo dessa aula aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou declarar as variáveis. Então, declaração de variáveis. Esse primeiro momento assim, ele é mais massivo, que a gente cria tudo isso, mas depois a gente vem só com o exercício, tá? Então é importante você fazer isso aí. Bom, a var pass, eu vou atribuir ela um valor de 50. Lembrando que a gente vai fazer uma comparação aqui de booleano, né? True ou false. Então, var pass e aqui um var score. Então, para passar, ele tem que ter 50 e aqui a pontuação 90. A gente vai fazer uma verificação, né? Nós vamos checar se o usuário passou. 2S. Bom, isso aqui pode vir dinâmico. Depois que você estiver lá na frente avançado, você vai ver como funcionam essas comparações. Aqui a gente atribuiu valores, mas não se preocupe. Isso aqui geralmente o usuário que vai digitar, vai vir do banco de dados e por aí vai. Bom, então eu vou criar aqui uma variável chamada has passed, né, se a pessoa passou. E aí eu vou fazer a verificação. Aqui eu vou fazer o operador de comparação vai ser usado aqui. Então eu vou colocar aqui score, né, que é a pontuação tirada. Score é maior igual ao pass? É isso que nós vamos ver. Qual que vai ser o retorno disso daqui? Como que eu vou retornar isso aqui? Bom, eu poderia simplesmente retornar assim com console.log e aqui colocar o has passed. Ctrl S para salvar. Não aconteceu nada aqui, mas se eu apertar F12, ó, ele retornou aqui para mim true, porque ele fez a verificação. Se eu mudar o valor aqui, colocar aqui que o score da pessoa foi 49, Ctrl S para salvar, false, não passou. Só que eu vou jogar isso em tela para ficar bem bacana. Então vou voltar aqui o 90. Então vou pegar aqui e vou criar uma variável elemento. Essa variável vai pegar lá o documents, né, o objeto nosso aqui, navegador aqui a nossa página, document.getElementById, e aqui eu vou pegar o answer, ponto e vírgula, e vou inserir esse elemento agora pelo inner HTML igual. Então vou aqui level passado. Vou concatenar aqui um has passed, ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Então, level passado, true. Ele basicamente pegou aqui o valor que foi atribuído nessa comparação com esse operador de comparação. Ele fez a comparação. O score é maior do que o pass? É maior. Então é true. Aqui ele vai retornar true ou false. E aí armazenou nessa variável. Depois eu fiz aqui o que a gente já sabe fazer e coloquei esse resultado aqui na tela, ok? Ctrl S para salvar, para ficar bonitinho. Level true, ok? Vou até colocar melhor aqui. Passou true, verdadeiro,
ok? Se não, false. Se eu colocar aqui 49, false, ok? Vamos para o próximo exemplo aí. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma expressão. Nós temos uma expressão, comparação de expressões. São duas expressões. Nós temos aqui uma expressão que calcula um valor. Depois nós temos o operador de comparação. E aqui temos outra expressão que calcula um valor, né? Seriam duas expressões, poderia se dizer aqui, com números, né? Expressões matemáticas. E aí, note que eu tenho a primeira expressão entre parênteses, a segunda expressão entre parênteses, e as duas, ambas as expressões, estão entre um parêntese maior. Tem a chave de fechamento, né, que é os parênteses. Isso aqui é um operando, aqui é outro operando, e aqui é o operador de comparação. Só você perceber que elas estão entre um parêntese maior, e a comparação toda é feita aqui dentro. Essa expressão é maior do que essa? Se for maior, é true. Se for menor, no caso aqui, seria false. Bom, seguindo essa linha aí de comparando as duas expressões, nós temos um exemplo aqui, né, que o código verifica se o usuário alcançou o score mais alto, superando o recorde anterior. Então, olha só. Ele vai utilizar aqui o score 1, depois o score 2. A variável é maior score 1, 75, maior score 2, né, o high score 95. Ele vai fazer a expressão calculando o score 1 com o score 2. E depois ele vai verificar se esse cálculo aqui, essa soma, é maior do que o high score 1 e o high score 2. Se for maior, vai ser atribuída aqui essa variável comparison, vai ser atribuído o valor true. Se não for verdadeira essa condição, vai ser atribuído o valor false. E aqui ele só escreveu isso dentro lá do nosso navegador, e aqui ele vai dar o resultado. Vamos desenvolver essa prática. Bom, abra aí novamente o Visual Studio Code. Primeira coisa, vamos abrir aqui o index da nossa pastinha C04. Vamos duplicar aqui. Shift Alt, seta para baixo. E aqui nós vamos Comparison Operator. Aqui vai ser expressão, né? No livro está com o nome continuado, né? Continued. Continued. Ok, então aqui nós vamos fazer o quê? Nós só vamos botar mais um tracinho aqui e escrever. Continued. Continuado, né? Lembrando que o URL de site, de link, você não coloca em letra maiúscula, ok? Tudo em letra minúscula. Aqui e aqui. Ctrl S para salvar. Posso fechar aqui o meu index. Vou voltar aqui no meu Comparison Operator. Vou duplicar, né? Então, Ctrl C, Ctrl V aqui. Nesse aqui eu vou renomear. E eu vou colocar aqui tracinho continued. Ctrl A, Ctrl C para copiar. Ctrl C para copiar. Vou vir aqui dentro da minha pastinha JS. Vou clicar aqui, vou colar o nome. Só que aqui eu vou trocar o HTML por JS. Bom, está feito aqui. Vamos fazer as mudanças agora. Agora a gente vai ter aqui um Comparison Operator Continued. Aqui embaixo nós vamos chamar o Continued. E deixa eu ver se tem mais alguma mudança. Não, acredito que seja só isso mesmo. Bom, vai ter a mudança no nosso HTML, né? Aqui nós vamos, deixa eu ver aqui, eu vou usar a mesma, já mudei aqui o Continued. Não, é só isso mesmo. Ctrl S para salvar. Eu vou abrir ele aqui no navegador. Beleza, abri ele aqui.
Agora nós vamos trabalhar aqui o nosso JavaScript. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nós vamos criar aqui as variáveis para comparar se ele bateu o recorde lá, se ele conseguiu nota maior nas duas primeiras notas, com as notas maiores da escola, né? As notas recordistas da escola. Então, variável score 1 é igual a 90. Variável score 2 vai ser igual a 95. Var, aqui vai ser a nota mais alta, né? O recorde da score. Eu falei escola aqui, mas é score, tá? É 75. E o var high score, mas provavelmente é na escola, né? A pessoa está estudando lá, tirou umas notas, tal, vai comparar agora as maiores notas. Bom, agora eu vou criar uma variável de comparação. Então, comparison. Essa variável vai receber, eu vou abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou score 1, que eu já declarei aqui em cima, score 1 mais score 2. Essa soma é maior, abro e fecho outro parênteses aqui, high score 1 mais high score 2. Vamos verificar se isso aqui, se a comparison, ela recebendo essa comparação com o operador de maior, o que vai acontecer? Então vamos dar aqui um console.log na nossa comparison. Ctrl S para salvar, F12. Aqui ele deu um errinho. Comparison na high score. Deixa eu ver aqui. O erro está bem aqui, ó. High score, não coloquei 1 e aqui 2. E aí eu coloquei o parênteses aqui, mas eu vou tirar. Ctrl S, vamos vir aqui no F12. E ó, true. Somando essa nota aqui com essa aqui, 90 mais 95 vai dar 185. 185 é menor, é maior no caso aqui do que 170, vai dar 170 aqui, né? Maior que 170? 185 é maior que 170? É, óbvio. Então, true. Eu posso blindar isso aqui, para não ter perigo de ter erro na minha expressão, colocar aqui mais um parênteses para falar que é o que está aqui dentro. Ctrl S para salvar, e aí true. Ok? Se eu falar aqui que é menor, Ctrl S para salvar, false. Deixar aqui o maior. O que eu vou fazer agora? Vou comentar isso aqui. E eu quero colocar isso aqui lá dentro do meu quadrinho. Do professor aqui, do teacher. Então eu vou vir aqui, variável elemento. Vai receber document.getElementById. Aqui nós vamos puxar lá no answer. Na id answer. Elemento.inner HTML, e aí nós vamos atribuir ele aqui um textinho concatenando com a variável comparison. Então, comparison, ponto e vírgula. Esse textinho aqui, eu vou colocar aqui, new, novo recorde, né? Novo recorde é, Ctrl S, novo recorde é true. Né? Ou a nota score, true, o textinho aqui é só para ilustrar. Bom, espero que você tenha entendido aqui essa comparação. Esse aqui é o operador de comparação. Eu ensinei para você que 8 operadores de comparação que é mais utilizado. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, comente aí abaixo. E eu vou finalizar por aqui, senão vai ficar muito extenso. A gente vai entrar em outro assunto. Na próxima aula, provavelmente, a gente já vai ver aí instruções de if, e aí vamos começar a ver os loops, ok? Mas pode ser que a gente ainda veja alguns operadores lógicos, mas
Fica aí entre operadores lógicos e ifs. Na próxima aula eu vou seguir o conteúdo do livro. Forte abraço e até lá.